Olha que loucura isso. Quando a gente fala de cetoacidose diabética, estado hiperosmolar hiperglicêmico, o que automaticamente vem na nossa cabeça? Ah, grande culpada, grande vilã disso tudo é a glicose. É diabético, o outro hiperglicêmico no nome, então já vem na cabeça aquela essa ideia, fala assim, poxa, então o bandidão de tudo aqui é a glicose. Não é. Esse aí vocês já vão começar a mudar a partir de agora, esse conceito. O problema nessas duas emergências hiperglicêmicas não é diretamente a glicose, é uma causa indireta, mas o problema não está na glicose em si. É por isso que, a partir de agora, conforme eu for falando, vocês vão começar a fazer essa mudança na cabeça, porque aí fica mais fácil pensar no tratamento. Quando a gente fala de maneira geral, vamos falar de cetoacidose diabética, de estado hiperosmolar, hiperglicêmico, que já vem intuitivamente na cabeça. Vixe, eu preciso abaixar essa glicose, eu preciso fazer insulina, eu preciso diminuir a glicemia. E não é esse o pilar do tratamento. Olha que loucura isso. A gente falando de cetoacidose diabética, de glicose lá nas alturas, no estado hiperosmolar hiperglicêmico, mas esse não é o foco do nosso tratamento. E vamos entender por que não é o foco? Olha só, esse é um assunto um pouquinho mais complexo, porque tem que ter um conhecimento de fisiologia para poder entender o que está acontecendo no organismo. Só que a partir do momento, e vocês vão começar a entender isso daqui, vai ficar muito mais simples para poder guardar. É claro que para quem está vendo a primeira vez e alguns conceitos, principalmente na parte de fisiologia, vai precisar rever depois, vai precisar ver novamente para poder fixar os nomes, os temas, o conteúdo em si. Mas o que eu quero é que vocês entendam o princípio e depois assistindo novamente, aí grava para nunca mais esquecer. Quando a gente fala de glicose, esse é o ponto central do início do problema. Mas ele não é o ponto final quando a gente for falar especificamente de cetoacidose diabética e de estado hiperosmolar hiperglicêmico. Ele é o que começa tudo, mas ele não é o que vai causar os problemas lá na frente. É muito louco isso, né? Como que é feito o controle da glicose no nosso organismo, de maneira geral? Através de dois famigerados hormônios. Primeiro, famosa insulina, muito conhecida, uma velha conhecida, aí já quase 100 anos que foi descoberta, que foi formulada, foi separada a insulina. O que a insulina faz no nosso organismo de maneira geral? Ela tem a função de pegar a glicose que está dentro do vaso sanguíneo, jogar para o músculo para fazer reserva no músculo, jogar para o fígado para fazer reserva no fígado, basicamente em glicogênio, e o excesso dessa energia que não é gasta é jogado nos adipócitos para produção de reserva, de gordura. É isso basicamente que a insulina faz. Então ela tira, é claro que tem outros pormenores, as enzimas envolvidas, mas nosso foco aqui é a prática. Então com esse entendimento vocês vão ver que vai clarear, vai ficar muito melhor para a prática. Então olha só, a glicose em excesso está lá dentro do vaso sanguíneo. Ela parte para os músculos, para quê? Para fornecer energia. Ela parte para o fígado para virar glicogênio e parte, o excesso ainda mais, parte para os adipócitos, para reserva. Em contrapartida, vocês sabem que no organismo sempre balancinha, um faz uma coisa, tem que ter outro hormônio para contrabalançar esse efeito. Quem que entra aqui para contrabalançar esse efeito? O glucagon. Tem gente que fala glucagon, eu não gosto. Eu gosto de glucagon. Então, o glucagon, ele serve para fazer o contrário. Ele pega, então, o glicogênio lá do músculo, joga para dentro do vaso sanguíneo, ele quebra esse glicogênio, ele pega as reservas do fígado, jogam para dentro do vaso sanguíneo e também faz a quebra de ácidos graxos para jogar, faz lipólise para jogar ácidos graxos aqui na corrente sanguínea que pode servir de substrato para a produção de energia. Olha que bacana isso. Até então uma fisiologia básica da atuação desses dois hormônios. Eu destaco aqui ainda que além do glucagon, existem outros reguladores que também interferem nessa ação.
tanto estimulando também diretamente o glucagon, quanto esse próprio mecanismo. Quem, especificamente? Cortisol, as catecolaminas. Aqui estamos falando especificamente de adrenalina e noradrenalina, nos 4 receptores alfa 1, alfa 2, beta 1, beta 2. E o GH, que é o hormônio do crescimento. Essas outras substâncias, então, agem em conjunto com o glucagon, fazendo também esse metabolismo da glicose, fazendo essa regulação, essa alteração no metabolismo da glicose. É aí que vocês já começam a entender e pensar um pouquinho. Estresse e outras situações no organismo geralmente fazem com que aumente o cortisol, aumenta as catecolaminas. O cara é estressado o tempo todo, é adrenalina sendo liberado o tempo todo. Isso vai influenciar nessa dinâmica de reserva, na produção, na lipólise, jogando o ácido graxo para dentro do vaso sanguíneo, para deixar o indivíduo com tendências a mais. É claro que tem várias outras coisas envolvidas, mas com uma tendência a mais de aumento de triglicérides, aumento de colesterol. É claro que isso também está relacionado com a alimentação. Mas esses outros fatores também influenciam, e nesse assunto eles exercem um papel especial, eles apimentam a coisa, vamos dizer assim. Então, a partir do momento que a gente tem esse primeiro entendimento dessa balancinha, dessa regulação entre a insulina e o glucagon junto com seus amigos, a gente começa a poder falar realmente o que está acontecendo nessas duas situações. E aí a gente começa já com uma diferenciação para poder diferenciar o que é um e o que é outro, com esse entendimento aqui, ó. Existe uma situação no organismo, em especial nos jovens, principalmente nos jovens, em que ele não consegue fazer produção de insulina, a chamada diabetes tipo 1. Diabetes tipo 1 ela tem um A e um B, um A autoimune e um B idiopática. Nessa situação, as células pancreáticas produtoras de insulina, ou elas não produzem, por idiopático, ou o organismo produz anticorpos que vão lá e atacar essas células. Então o indivíduo não tem insulina circulante no corpo. 0. Não tem. Nessa situação, não havendo insulina aqui, a gente bloqueia essa via, então todas essas setinhas em azul são bloqueadas. E por conta disso, a glicose vai se acumulando aqui no vaso sanguíneo. E olha que loucura, o vaso sanguíneo está cheio de glicose, mas as células não. Porque a glicose depende da insulina para ela poder entrar dentro da célula. Se não tem insulina para fazer essa entrada na célula, está cheio de energia no vaso sanguíneo, cheio de glicose e a célula lá sofrendo sem glicose. Com esse sofrimento da célula, isso serve ainda mais de estímulo para a produção de glucagon. Então o indivíduo aumenta, porque para o organismo ele não consegue identificar que o vaso está cheio de glicose, ele identifica que as células estão sem. Isso serve de estímulo então para o pâncreas produzir o glucagon, para tentar jogar mais glicose ainda ali, tirar a glicose das reservas para poder ficar disponível. E aí que entra esse primeiro conceito, ocorre então um aumento absurdo de glucagon, e esse glucagon, além de aumentar a quantidade de glicose aqui no vaso sanguíneo, ele aumenta muito a lipólise, a quebra da gordura. Então ele vai aumentar muito, o próprio glucagon nessa ação, vai aumentar muito a quantidade de lipólise, com produções de ácidos graxos que vão até o fígado e são oxidados no fígado. Por quê? Porque é um mecanismo que o próprio organismo faz para conseguir mais energia. Ele acha que não está tendo glicose, então vamos quebrar as reservas, vamos quebrar a gordura. Não tem nada de insulina, a insulina não está fazendo entrar nada de glicose nas células, vamos partir para o plano B. Plano B é quebrar a gordura. Então ocorre, esses ácidos graxos vão para o fígado, são oxidados no fígado, fazendo então a produção de cetoácidos, causando uma acidose. Então, olha que legal isso, olha que bacana.
Não tem insulina, o organismo não sabe que não tem glicose, ele acha que não tem, está lotado de glicose no vaso sanguíneo. E aí ele começa a entrar em desespero, fala, poxa, a gente precisa de glicose. Quem que entra na jogada? O glucagon. Então o glucagon vai lá e aumenta a produção, fala, não, pelo amor de Deus, vamos remover onde tiver reserva de glicose, vamos remover porque o organismo está precisando. E afeta diretamente na parte de gordura. Faz lipólise, quebra a gordura em ácidos graxos, e esse ácido graxo é carreado para o fígado por enzimas especiais que levam até o fígado, e o fígado utiliza esses ácidos graxos como substrato para a produção de ATP, para a produção de energia. Como não é o padrão, ele acaba produzindo restos. E esses restos é que vão fazer a acidose. E é isso daqui, essa acidose, que vai ser a causa do problema na cetoacidose diabética. Olha que incrível isso. Então aqui a gente tem que mentalizar, geralmente, pacientes com diabetes tipo 1, porque não tem nada de produção de glicose, e que o organismo dele começa a ficar ali, começa a ficar descompensando, mas ele vai regulando, vai tentando, aumenta a quantidade de glucagon, aumenta a biodisponibilidade de glicose de outros meios. É aí que entram esses amiguinhos aqui, ó, do glucagon, esses outros fatores de regulação que também influenciam. Por isso que um indivíduo que está tentando se equilibrar faz uma infecção, descompensa tudo. E aí vocês já começam a pensar nisso. Vocês já devem ter ouvido falar, poxa, o paciente que é diabético, ele tem uma tendência maior, porque o sistema imune de defesa é deficitário. Entre os vários prejuízos que a hiperglicemia causa, essa é uma delas. E o indivíduo, quando descompensa, quando faz uma infecção, descompensa diabetes. Por quê? Porque aumenta o cortisol circulante, aumentam as catecolaminas, o organismo está passando por um estresse, está em contato com bactéria, está precisando desencadear um monte de pró-inflamatório, prostaciclinas, prostaglandinas principalmente. E isso influencia, olha que legal isso, tem o equilíbrio, o balanço, que o organismo está tentando se virar, não tem insulina, ele está jogando glucagon, mas ainda está se mantendo. Até que o indivíduo faz uma infecção urinária. Pronto. Esses outros já chegam arregaçando, que tinha um pouquinho de equilíbrio, já não tem mais equilíbrio, o indivíduo descompensa. Aumenta a quantidade de acidose, porque ele começa a quebrar mais, vai lá, manda ácido graxo para o fígado vai metabolizando, quebrando, cada vez que quebra produz mais acidose. E aí é isso que vai causar o problema no paciente, é a acidose e não a hiperglicemia. Olha que legal isso, olha como essas coisas começam a clarear na cabeça. Então aqui o problema principal na cetoacidose não é a hiperglicemia diretamente, e sim a acidose. É essa culpada pelos sintomas, pelos sinais que a gente vai ver ali, pela descompensação do organismo. Então olha como que já muda. Falou em cetoacidose diabética, não é pensar, puxa, um cara que está com a glicose estourando, eu preciso abaixar a glicose. Não, é um cara que está com acidose, eu preciso resolver a acidose. Olha como que já muda o conceito. Em algumas outras situações, que não diabetes tipo 1, e aí a gente já fala um pouquinho de diabetes tipo 2, na diabetes tipo 2, o que o organismo tem de problema? Uma diminuição da insulina ou, geralmente as duas coisas, porque é plurimetabólico o problema, um aumento da resistência periférica à insulina. Então, olha só, nessa situação, o indivíduo produz insulina. Então, ele não está zerado, ele produz. Essa insulina que ele produz, às vezes, está em menor quantidade, ou a resistência nas células para a atuação da insulina está muito alta, então a insulina não tem um efeito tão bom. Mas olha a diferença, tem um pouquinho de insulina. E esse pouquinho de insulina já é suficiente para suprimir essa etapa. Ele faz as outras, ele quebra o glicogênio armazenado no músculo, ele quebra o glicogênio armazenado no fígado, produzindo glicose, mas ele não mexe na parte dos lipídios. Ele não vai removendo os lipídios. Por isso, nessa condição, quando tem um pouquinho de insulina, o cara não faz acidose. Geralmente, claro que depois, na hora que dá descompensação, tudo mais, a gente vai falar um pouquinho, ele acaba fazendo. Mas de início, não. De início, ele vai tentando se equilibrar,
E a glicose vai subindo, porque cada vez está entrando menos nas células, não está conseguindo entrar, a insulina não funciona direito, a glicose vai subindo, porque vai tendo estímulo do glucagon, não tão intenso como quando não tem insulina, mas vai tendo estímulo do glucagon. Então o indivíduo vai cada vez mais fazendo a glicose subir. E a glicose vai subindo, para cada vez precisando de uma quantidade maior de glicose para entrar o mesmo tanto dentro da célula. Vamos imaginar assim, que antes ele precisava de uma glicemia de 150 para entrar 10 moléculas dentro da célula. Vai passando o tempo, ele vai precisando de 200 para entrarem as mesmas 10. Depois 250 para entrar as mesmas 10 e assim sucessivamente. E aqui a gente já começa a pensar então que essa glicose vai aumentando absurdamente. E aí entra um conceitozinho que eu vou falar rapidinho, que eu acho que todo mundo tem noção, tem ideia, que é de osmolaridade. Imagina que eu tenho dois recipientes, imagina assim, ó, e que esses dois recipientes aqui tem uma membrana que deixa comunicar um com o outro. Vamos imaginar que aqui, ó, eu tenho 10 moléculas, 10 litros de água e 10 moléculas. Então eu tenho uma molécula para cada 1 litro, certo? Em compensação aqui, eu tenho os mesmos 10 litros. Só que eu tenho só 2 moléculas. Vamos falar de glicose. Aqui eu tenho 10 litros e 10 moléculas de glicose. Aqui eu tenho 10 e tenho só 2. O organismo é muito bonzinho. Ele tenta sempre compensar isso para deixar todo mundo igual, todo mundo feliz. Como que seria a tendência dele compensar isso daqui? Era passando moléculas para cá. Seria o jeito mais fácil, certo? Imagina, se ele passa 4 moléculas para cá, ó. Aqui ia ficar com 6 e aqui com 6. E os dois com os mesmos 10 litros. Olha que bonito isso. Ele ia tentando... Não, eu tô com 10, você tá com 2. Vamos lá, te passo aqui umas moléculas, a gente iguala. Te dou 4, eu vou ficar com 6, vocês com 6. Certo? Sim. Qual que é o problema aqui, ó, nesse sistema todo? Se não tem insulina agindo, ou essa insulina não está agindo tão bem, ele não consegue passar a molécula para o outro lado. Não consegue. Então o que ele tenta fazer aqui para compensar? Ele joga água para cá. Então quando não consegue fazer isso, ele se livra da água. Então ele vai e joga 8 litros de água para cá. Porque aí ele vai ficar com 2 litros de água e 2 moléculas. E aqui esses 8 litros acabam se diluindo, então não vai aumentar para 18 aqui. Vai continuar, porque aqui é muito maior, aqui é um riozão enorme. Então aqui vai continuar com os mesmos 10 e com 10 moléculas. E aqui com 2 e 2 litros. Então ficou 1 litro, uma molécula para cada litro. Isso que é a questão de osmolaridade. Quando a molécula não passa, a água tende a passar para compensar. O que vai acontecer aqui então se eu tenho um monte de glicose dentro do vaso sanguíneo? Tenho pouca água e muita glicose. Eu não consigo fazer essa glicose entrar na célula. Então, bora puxar a água das células. Já que você não consegue passar a glicose, você me dá água. É esse princípio aqui, ó. E por conta disso, isso gera um aumento absurdo na osmolaridade. E olha que legal aqui, pessoal. Olha que legal. Quem vai causar os sintomas no paciente é esse aumento da osmolaridade e não a glicose em si. É por isso que nessa outra, no estado hiperosmolar hiperglicêmico, o problema também não é a glicose em si, o problema é o aumento da osmolaridade. Então, a partir de hoje, vocês nunca mais vão esquecer na vida de vocês. Falou de cetoacidose diabética, como o próprio nome diz, não é a glicose o problema, e sim a acidose. Falou em estado hiperosmolar hiperglicêmico ou síndrome hiperosmolar hiperglicêmica, o problema não é a glicose, e sim a osmolaridade aumentada. Olha que bacana, olha que como a partir desse entendimento de fisiologia,
as coisas começam a brilhar na nossa cabeça, porque já fica mais fácil, já para entendendo a situação, já fica mais fácil para a gente pensar lá na frente na hora do tratamento. Olha que bacana isso, que legal. Então, tudo baseado no glucagon e na insulina. E aqui, ó, esses danadinhos aqui, esses três, influenciando a mesma coisa aqui, ó. O indivíduo vai tentando lá, vai tentando segurar, vai subindo a glicose, até que faz uma descompensação, por exemplo, por infecção, por exemplo, por uso de medicação, uso de corticoide. Aí o organismo não aguenta, aí começa a acumular glicose demais, começa a alterar a osmolaridade, começa a urinar muita diurese. Esse é uma das características, porque começa a jogar muita água para dentro do vaso sanguíneo, o vaso sanguíneo começa a ficar com muito, ele começa a liberar lá no rim. A partir desse entendimento, a gente consegue lidar melhor com essas duas situações. E hoje, a partir de hoje, vocês não vão falar mais que os vilões, nessas duas condições, que o vilão é a glicose. Não. Em um, o vilão é a acidose e no outro, o vilão é a osmolaridade aumentada. Olha que bacana isso. Entendendo isso, dá para a gente discutir algumas diferenças que ocorrem mais em um do que em outro, porque a gente entendeu o princípio, entendeu a fisiologia do negócio. Fica muito mais fácil. Dessa forma, olha como vocês não precisam decorar simplesmente por decorar. Não, é só entender. E aí a gente consegue fazer uma diferenciaçãozinha entre uma e outra condição. Por exemplo, idade. A gente não falou que no CAD o problema é não ter insulina? Quem que não tem insulina? Diabetes tipo 1. Qual idade manifesta geralmente a grande maioria dos pacientes com diabetes tipo 1? Nos jovens. Então, de maneira geral, a gente fala que aqui menor de 40 anos e aqui, maior de 40 anos. Geralmente, é claro que pode acontecer um ou outro nos dois lados. Claro, pode. Mas de maneira geral, de uma condição geral, e isso é importante a gente ter noção, porque quando estiver de frente com o seu paciente, você olhar já a idade, já é algo que pode te chamar a atenção para você direcionar para um ou para outro quadro. Por isso, geralmente aqui é diabetes tipo 1 e aqui diabetes tipo 2. Aqui ausência total da insulina, aqui diminuição da insulina, aumento da resistência. Nessa condição aqui, olha esse outro entendimento que bacana. Nessa condição do CAD, o indivíduo não faz uns níveis glicêmicos muito altos. Por quê? Logo com a ativação do glucagon, ele já começa a quebrar, fazer lipólise, produzir ácido graxo, e o fígado já começa a trabalhar quebrando aquele ácido, oxidando aquele ácido graxo e já produzindo acidose. Então ele já produzindo acetona. A acetona, ela é bem volátil, é uma forma do organismo se livrar daquele ácido, por isso que o indivíduo fica com odor, fica com hálito cetônico bem característico. Eu vou falar disso depois. Mas olha só, aqui o glucagon já vai atuando na lipólise e o indivíduo já vai sofrendo essas alterações com a acidose. E aqui ele tolera mal instabilidades, porque uma coisa é o organismo se controlar e equilibrar somente a glicose, que é o que acontece aqui, no estado hiperosmolar, ele lida só com o problema da glicose. Aqui não, o organismo lida com o problema da glicose e lida com o problema da acidose. O nosso organismo, a acidose é muito maléfica para o organismo. Então aqui, geralmente, a instalação é muito abrupta, é muito rápida. É o cara que é diabético tipo 1 que não sabe, ou que sabe e não trata direito, e alguma coisa desencadeia ali uma infecção, pronto, ele desequilibra muito fácil, porque o organismo está tendo que lidar com a glicose aumentada e com a acidose, então o organismo já fica ali no limite, qualquer coisinha ele descompensa e rapidamente dá os sintomas. Então, a instalação no CAD é rápida. Em compensação, no estado hiperosmolar, não, porque o organismo está lidando só com o problema da glicose. Ele não tem acidose no início. Então ele consegue lidar melhor com aquela glicose. Só que qual que é o problema? Ela vai aumentando.
vai aumentando, e o organismo lá sofrendo, e segurando, e sofrendo, e o indivíduo tomando água, aumentando a sede, urinando um monte, aumentando a sede. Ele vai, até que ele descompensa e não aguenta, porque a glicose foi subindo. Mas olha como, até para falar isso, olha como é um processo mais lento, porque é uma coisa só que o organismo está tendo que lidar, só com a hiperglicemia, não é só que já é muita coisa, mas é só isso. Em compensação no CAD, não. É a glicose alta e a acidose também ali, ó, alfinetando o organismo. Então aqui, ó, a instalação é demorada, não é rápida, é lenta. Olha como que fica legal, olha como que fica bacana para poder entender melhor, sem precisar decorar. É só entender um pouco da fisiologia. Olha como que fica um entendimento muito melhor. E aí vocês vão ver quando falar de sintomas, e a gente chegar no caso clínico, como as coisas vão brilhando na cabeça. Por isso que eu sempre falo que vocês estão brilhando. Porque é só entender um pouquinho mais a fundo o assunto, fica muito mais fácil para guardar. E claro que quem está vendo a primeira vez, às vezes pode ficar um pouquinho confuso, questão de insulina, glucagon, enfim, mas é só pegar o entendimento e ir assistindo de novo, fazendo o resumo, colocando @médico na prática e compartilhando depois. Vocês vão bater o olho e falar, puxa, lembrei por que no CAD é rápida a instalação e por que no estado hiperosmolar ela é lenta. Porque o mecanismo de fisiologia dos dois casos são diferentes. Aqui, geralmente a glicemia não é tão alta, geralmente acima de 250 a 300. E aqui são glicemias maiores do que 600. 1.000, 1.500, porque é aquela situação, o organismo vai tentando lidar e vai subindo a glicose. Aqui não, subiu um pouco, só que o ácido também está subindo e o organismo fala, não aguento mais, está com 300 de glicose, nem está tão alto igual aqui, mas o ácido está alto. E aí que também fica legal para poder entender, né? Falar que, tá vendo como que não é o problema a glicose? Não é a glicose o problema, aqui é o ácido, e aqui é a alteração que a glicose faz na osmolaridade. Então você consegue perceber isso, porque se a gente pensasse assim, não, então se aqui é 600, aqui é 250, esse aqui é sempre pior, porque está sempre mais alto, mas e por que chegou a tanto? Por que esse geralmente não chega a tanto? Aí que vocês já sabem explicar pela fisiologia, porque aqui tem um outro problema junto que é a acidose, aqui não tem. pH, nessa situação, vou colocar aqui, ó, para quem não viu, tem uma live, inclusive foi acho que uma das primeiras, logo que eu voltei de viagem, estava em quarentena aqui em casa, comecei a falar, vou fazer uma aula. E foram as lives, começou daí. Tem uma live sobre gasometria, que eu falo padrão básico, parâmetro, acidose metabólica, alcalose metabólica, respiratória, assim por diante. Quem não viu, vai lá no canal do YouTube, assiste essa live, bem bacana, tá de uma forma bem prática, para usar para o dia a dia, para poder entender. pH normal, 7,35 a 7,45. Geralmente no CAD, por conta da acidez, o pH fica menor do que 7,3. Em compensação aqui, na fase principalmente inicial, não, fica com pH normal, acima de 7,3. Então vamos colocar assim, ó, geralmente normal. E aqui, com acidose. E a osmolaridade? Aqui, a quantidade de glicose não está tão alta assim, então não está influenciando tanto na osmolaridade. Ela pode ter uma osmolaridade aumentada, mas não é o comum. Então, geralmente aqui normal e aqui osmolaridade alta. Por definição, acima de 320 miliosmóis por litro, tá? Então, acima de 320, eu sei que esse indivíduo está com uma osmolaridade aumentada. Sabendo disso, sabendo diferenciar um pouquinho, sabendo do que a gente falou na página anterior, vocês conseguem facilmente falar para mim quais são os principais fatores desencadeantes tanto da cetoacidose diabética quanto do estado hiperosmolar. Porque é aquele equilíbrio que eu falei para vocês que o organismo sempre fica tentando. Insulina, glucagon, insulina tá meia bomba, tá ruinzinho, então ele vai ali com o glucagon e tem aqueles outros agentes, aqueles outros hormônios pró-inflamatórios que também influenciam no glucagon. E aí esses outros exercem um papel especial
no desencadeamento dessas duas condições. Então, o principal deles, infecções. Infecções é um dos principais, varia aí de 30 a 50, 60% dos casos como fator desencadeante. Então, na maioria, no CAD é de 30 a 50, no estado hiperosmolar de 30 a 60. Quer dizer, é a maioria das vezes. A maioria das vezes a gente tem que descartar, aliás, todas as vezes a gente precisa descartar que o indivíduo esteja tendo infecção, porque na maioria das vezes é esse o problema que fez ele descompensar. Qual que é o segundo aqui que entra, que infelizmente no nosso meio, fora também tem esse problema, mas no nosso meio mais ainda, tratamento irregular. Infelizmente, pessoal, o tratamento da diabetes é um tratamento, vamos falar assim, ele tem um certo trabalho, porque o indivíduo tem que fazer o controle, não tem uma dose padrão, vai ter que ir estabelecendo, envolve mudança no estilo de vida também, para poder combater, inclusive para o diabetes tipo 2. Essa é a primeira linha de tratamento, é mudança no estilo de vida. Depois entram com os hipoglicemiantes, os medicamentos via oral, e aí caso não resolva, parte para a insulina. E mesmo assim, o indivíduo tem que ficar se furando para poder, já começa por aí um pouquinho de receio de agulha, claro que depois acostuma, mas já começa o receio para se ficar. Existem dispositivos internos, a indústria nesse sentido melhorou muito, mas qual que é o problema ainda? Custo. Então, para o dia a dia, principalmente nos atendimentos públicos, essas medicações de ponta, essas insulinas ultra rápidas ou as lentas, que o cara faz uma vez por dia da lenta e a ultra rápida ali antes não é disponível para a grande maioria. Então o indivíduo precisa ficar se furando e aí ele precisa ter o aparelhinho em casa, e o problema não é só ter o aparelhinho, tem que ter a fitinha dosadora, custa dinheiro, é caro, então ele não consegue, então, enfim, ele não faz a mudança no estilo de vida. E outra coisa, pessoal de baixa renda, que a gente sempre tem que se preocupar, porque também é fácil pegar e falar assim, não, paciente que não cuida, é um relaxado. Não, vamos tentar entender um pouquinho o contexto financeiro. Todo mundo aqui, acho que a grande maioria sabe como é caro se você for fazer uma alimentação bem balanceada. Proteína é caro, se você for comprar verdura, legumes, dependendo de cada região. Por exemplo, meu sogro e minha sogra moram em Manaus. Estão aqui em Campo Grande agora na época da quarentena. Quem está aí de Manaus sabe quanto que custa um pé de alface, uma folha lá. Ele fala os preços, eu fui para lá algumas vezes já vi. Não é tão simples a coisa assim. Fala, não, mas ele poderia estar comendo melhor, poderia comer lá verdura, legumes, sei que, carne. Peraí, será que poderia? Tem condição para isso? Vocês podem ver de maneira geral nos supermercados, carboidrato é muito barato. Então massa, pão, macarrão é muito barato. Batata, mandioca, são coisas mais acessíveis e baratas. Então carboidrato em si é barato. E a gente precisa, quando estiver atendendo o paciente, ter essa sensibilidade, não ficar simplesmente, não, é relaxado, eu não vou perder meu tempo aqui para explicar. Ao contrário, a gente precisa perder tempo para explicar sim, falar da importância, falar, olha, eu sei que é difícil, você enfrenta essa dificuldade financeira, enfim, de tudo, ali do seu local pode não ter, mas se você não fizer isso, não tem ninguém que faça por você. Eu estou aqui, eu vou te orientar da melhor forma possível, que você tiver de dúvida, pode me perguntar, vou te falar tudo. Mas é você que tem que fazer e orientar muito os pacientes, que o paciente, para ele acha assim, diabetes é igual a doce. E carboidrato, tem um monte de alimentos com carboidrato, mas ele, não estou comendo doce, mas está comendo pão, macarrão, batata, mandioca, só come isso. Fala, não, gente, peraí, você tem que perder esse tempo para explicar e tentar entender um pouquinho o conceito, o contexto do paciente para poder adequar da melhor forma. Então não é tão simples assim, isso aqui é porque o paciente que não segue. Não, vamos tentar ter um pouquinho mais de sensibilidade, ver que forma que a gente pode ajudar. E acaba que esse é um dos motivos aqui, dependendo de cada região ainda, muito intenso, porque o paciente não consegue o aparelhinho, não consegue a fitinha, não consegue o glicosímetro. Para poder aplicar, se você pega um idoso, a capacidade dele para poder entender, para poder aspirar, enfim, todo mundo consegue entender a dimensão desse problema que não é simples, não é simples. Por exemplo, o paciente que não segue a recomendação para tomar um antihipertensivo. Poxa, o esforço do paciente é muito menor do que nessa condição.
E olha o tanto de paciente que não toma antihipertensivo. Imagina a glicose, então, quando o paciente insulina, quando o paciente tem que tomar. E aqui, por último, são outras causas. Aqui a gente poderia falar álcool, álcool, uso de medicações, por exemplo, medicações estimulantes alfa-1, adrenérgica, podem desencadear, aumentar o estímulo do glucagon, podem aumentar a quantidade de cortisol, o próprio paciente que precisa tomar corticoide, tudo isso pode influenciar. Paciente tendo um IAM, ele pode fazer uma descompensação aqui, porque o IAM é um estresse para o organismo intenso, libera vários fatores, vários pró-hormônios, adrenalina, vários fatores pró-inflamatórios, prostaglandinas, então vai influenciar também. O indivíduo que tendo um AVC, mesma coisa, e no AVC é pior, dependendo de como fica o paciente, ele não consegue tomar líquido, porque aqui, principalmente nessa situação, o cara vai tomando líquido, vai tomando, ele tá sede, fala, meu Deus, eu vou morrer de tanta água que estou tomando. Mas ele consegue ir compensando tomando líquido. Aí você pega um idoso tendo um AVC, 2 horas, 3 horas que ele fique sem tomar o líquido, pronto, ele já descompensa. Fora todo o pró-inflamatório do organismo. E aí, pessoal, sabendo disso tudo, desse entendimento, dessa diferenciação, da fisiologia que a gente falou, fica fácil para a gente falar quais sintomas o paciente diabético e nessa condição aqui ele vai apresentar. Vai ficar muito fácil, muito simples. O que o paciente apresenta aqui? Aumento da sede, polidipsia, aumento da urina, poliúria. Deixa eu escrever em vez de glucose. E aqui eu vou fazer um adendo a respeito da poliúria, porque o indivíduo então está tendo aquele problema osmótico dentro do organismo, ele vai jogando água para dentro do vaso sanguíneo, e essa água cheia de glicose chega lá no túbulo renal, e o organismo está com excesso de água no vaso sanguíneo, entre aspas, porque ele está tirando as custas de tirar essa água dos tecidos, mas o organismo começa a mandar aquilo embora. Qual que é o problema? Quando a glicose atinge acima de 180 miligramas por decilitro, a partir de 180, o organismo não consegue fazer reabsorção da glicose. Com isso, ele acaba jogando vários outros eletrólitos. É por isso que o manejo dessas duas condições tem que ter uma atenção especial, porque não é só o problema de líquido aqui em si, e também problema de perda de eletrólitos, perda, ganho, dependendo de cada situação, ele vai desidratar e perder um monte de eletrólito junto com a urina. Então, essa poliúria aqui, vocês já têm que imaginar, não está saindo só água, está saindo água, glicose e sais minerais junto. Outros sintomas que o indivíduo pode ter: vertigens, tontura, vamos colocar aqui, ó. Dor abdominal, eu vou explicar por quê. Na dor abdominal, 2 mecanismos atuam funcionando e o indivíduo, principalmente em cetoacidose diabética, pode chegar como manifestação dor abdominal intensa, dor difusa, mal definida, visceral intensa, por 2 motivos. Liberação exagerada de pró-inflamatórios, prostaglandina, que faz vasoconstrição dos vasos esplâncnicos que drenam, que chegam nos órgãos intestino, nos órgãos digestivos. Então essa vasoconstrição já dá cólica. E outra coisa que pode acontecer aqui, o indivíduo, entre os folículos do peritônio visceral, vocês sabem que dentro do abdômen não tem espaço. Um órgão fica grudado no outro. As vísceras ficam uma deslizando sobre a outra, principalmente quando a gente fala de delgado. Entre uma e outra tem líquido, tem um líquidozinho peritoneal, tanto que paciente que opera, a gente deixa com dreno, enquanto o paciente está com dreno, fica saindo líquido, não para, é claro que diminui depois da cirurgia, mas sempre fica saindo, parecendo uma aguinha de carne, porque esse líquido é normal dentro da barriga, para poder ter esse deslizamento entre as alças. O indivíduo que está nessa condição, ele fica tão desidratado que começa a ter um certo atrito, entre aspas, entre uma alça e outra, provocando dor também. Dificulta para um rolar sobre o outro, vamos falar assim, acaba puxando. Sabe quando você vai escorregar num lugar e aí não tem o líquido, dá aquela travada? Seria mais ou menos isso para vocês entenderem o que acontece por dentro, tá? Então isso pode gerar dor abdominal, ao mesmo tempo que isso pode gerar náuseas, vômitos, cefaleia, turvação visual
E aqui, principalmente nesses casos de estado hiperosmolar, por conta desse aumento exagerado da osmolaridade, acaba puxando o líquido até do cérebro. Então o indivíduo acaba com rebaixamento do nível de consciência. Então, ó, rebaixamento do sistema nervoso central. Isso é uma das características, geralmente, que esse paciente chega com o nível de consciência rebaixado, enquanto que esse não. Até também por ser jovem, na maioria das vezes, por uma instalação mais aguda. Então o organismo sente mais, ele pode ter dor abdominal, náusea, mas ele chega, o sistema nervoso ainda está bem ativo, vamos falar assim. Esses são os principais sintomas relacionados a isso, sinal de hiperglicemia, que aí eu nem preciso colocar, que a gente já sabe que ele é o carreador de tudo isso, mas não é o responsável por esses sintomas. E é isso que é legal para vocês acabarem de fixar por completo esse entendimento. Esses sintomas aqui não são por conta da glicose aumentada diretamente. Não, são por causa da acidose, da desidratação, da perda de líquido, principalmente a desidratação, aumento da acidose e aumento da osmolaridade. Sabendo disso, quando a gente vai falar de tratamento, fica muito mais claro na cabeça, porque até então eu garanto que a maioria de vocês pensou em cetoacidose diabética, pensava, aliás, em cetoacidose diabética, em estado hiperosmolar hiperglicêmico. Pensava nisso, falava, meu Deus, é emergência hiperglicêmica, eu preciso abaixar a glicose. E agora a gente está vendo que esse não é o principal pilar do tratamento. O principal é a gente corrigir essas outras alterações para melhorarem esses sintomas. Então, dessa forma, a gente consegue conduzir e brilhar na condução dos nossos pacientes, porque a gente entendeu o mecanismo, entendeu mais ou menos a fisiologia de uma forma prática, de uma forma objetiva, para ficar muito mais claro na nossa cabeça, muito mais evidente aquilo que a gente precisa valorizar e ver de frente com esse paciente. E vendo isso, a gente consegue entender e pensar na gravidade daquela situação. Então, olha só, paciente que chega com suspeita ali inicial, ou de cetoacidose, ou de estado hiperosmolar, esse paciente merece emergência, é direto. Pessoal, vamos levar o paciente para emergência, que é uma emergência hiperglicêmica. Então, emergência de imediato. E lembra, todo paciente que vai para emergência ganha o quê? O MOV. Monitorização, oximetria e acesso venoso. Então, sempre, mandou para emergência, vamos colocar o oxímetro, vamos colocar os eletrodos para ficar monitorizado ali com parâmetro. Vamos pegar um acesso venoso que vai ser fundamental para a gente corrigir esse problema. E vamos partir para o ABC, abertura de vias aéreas, ver se o paciente está ventilando, auscultar, ver quanto que está a oximetria. Tiver menos que 90%, colocar um catéter de O2 e vamos partir para a parte de circulação. Só um pequeno adendo, lembrando, paciente que chega inconsciente, a gente sempre, toda vez que vocês estiverem de frente com paciente inconsciente, a gente muda o C aqui para frente. É chamar para ver realmente se está inconsciente. Está inconsciente? Chama ajuda, porque você sozinho não consegue fazer nada. Então, primeiro você precisa ver se está realmente inconsciente, chama a pessoa. Está inconsciente? Pessoal, preciso de ajuda, estou com um paciente inconsciente. O que você vai ver imediatamente? Não é abertura de via aérea, é ver se tem pulso. Porque se não tiver pulso, a primeira coisa que você tem que fazer já é RCP, massagear, não pode perder tempo, você tem que voltar esse coração a bombear sangue. Então a gente inverte no paciente inconsciente. Agora, aquele paciente que chega consciente, você faz o ABC, coloca na emergência, cabeceira elevada, vê se não tem nada. Eu sempre enfatizo isso, deixa como padrão na sua cabeça, colocou na emergência, já vai ver se tem prótese dentária, porque se você precisar entubar, tem que estar sem, ver se tem alguma coisa obstruindo, resto de alimento na boca, às vezes no caminho estava inconsciente, estava ruim, obnubilado, acabou vomitando, broncoaspirou, familiar nem viu, então já vai lá e checa, vê como que está a boca, se tem alguma coisa que possa impedir a adequada ventilação, e aí você já parte para ausculta, vê como está o pulmão, pensando em pneumonia, pensando em infecções, pensando numa gama de coisas aqui que a cabeça já tem que ficar a mil. E vamos partir para o C de circulação. E aqui, o que eu destaco de imediato na hora que pedir para pegar o acesso desse paciente? Coleta de exames. Isso vai ser muito importante aqui para a gente nessa etapa.
Claro que vou começar pela glicemia, tanto capilar quanto sanguínea. Você já pede para fazer uma glicemia capilar e já na hora que coletar, já colher exames. Então, glicemia, hemograma completo para a gente poder ver se tem anemia, se não tem. Geralmente, nas duas condições, principalmente no CAD, ele chega com um leucócito geralmente aumentado, mas isso também pode te dar parâmetro para saber se tem infecção ou não, porque esse é um dos pilares do tratamento que a gente vai falar. Outro importantíssimo, sódio, potássio, porque esses dois estão diretamente relacionados com a quantidade de líquido no corpo e com a relação com a insulina, quando for fazer a insulina. Então é importantíssimo dosar os dois. Cloro também é importante, porque vai acabar fazendo bastante soro para esse paciente. Outra coisa aqui, gasometria. Infelizmente, eu sei que a rotina de muitos lugares não tem gasômetro. Espero que com o passar do tempo comece a ter mais, porque antes eram uns gasômetros enormes, gigantescos. Agora estão uns gasômetros menores, mais portáteis, mais fáceis. Então isso teria que ser. Outra coisa que a gente vai pedir aqui, EAS, que é exame de urina. No EAS a gente consegue ver indiretamente cetonúria, mas não é quando você pede um EAS, não veio cetonúria, então não está numa dessas duas condições. Não, pode estar, porque às vezes ele secreta ácido beta-hidroxibutírico que não aparece na fitinha de cetonúria, que eles colocam lá para fazer o teste e aí vê se está com cetonúria ou não. E aí não vai aparecer porque ele está com uma outra modificaçãozinha, então não se apegar tanto a isso. Daria para pedir cetonemia também dosagem desse ácido, mas aí eu sei que na maioria dos lugares não tem, e o meu foco aqui é para a gente saber lidar, contornar e lidar na prática, tá? Nada de prova, nada disso. O que eu destaco aqui ainda? Raio-X de tórax, principalmente para diagnóstico diferencial de pneumonia, de infecção. Então aqui, de maneira geral, a gente vai rastrear o paciente para a infecção, o EAS vai te ajudar, o hemograma vai te ajudar, o raio-x de tórax vai te ajudar para isso. E vamos pedir os eletrólitos, porque na urina ele urina demais, sai glicose e a galera vai junto. Então precisa pedir para dosagem. Um outro que a gente precisa pedir, fósforo, e pedir para fazer um eletrocardiograma, principalmente por conta de alterações no potássio, às vezes alterações no cálcio, que a gente pode pedir também, mas de maneira geral esse é o pacotão mais completo para a gente pedir, esse é o pacotão mais básico, desculpa, para pedir. É rastrear a infecção, gasometria para a gente ver se tem acidose ou não, e os outros para a gente ver o parâmetro de glicose, de hemograma, sódio, potássio e assim por diante. Feito esse primeiro atendimento, colocou ele na emergência, ganhou o MOV e já fez o ABC, pegou o acesso, pediu o exame de sangue, vamos partir para tratar esse paciente? Vamos partir para começar a resolver o problema do paciente realmente? Porque até agora aqui a gente só preparou o circo. Agora a gente precisa atuar. E quem que entra aqui, que já tem que vir na cabeça de vocês de imediato para começar a tratar esse paciente? Insulina, vamos baixar a glicose. Não. A insulina a gente já viu. Não é o fator principal aqui. É a desidratação, o paciente desidrata, perde muito líquido. Para vocês terem uma ideia, no CAD tem pacientes que perdem até 6 litros de líquido e é tudo dos tecidos. E no estado hiperosmolar pode chegar a perder 9 litros. Então o que esse paciente precisa de imediato? Correndo, hidratação. Então é isso que a gente vai fazer de imediato, hidratação. E olha que legal isso, pessoal, a partir de hoje... A hora que vocês pensarem sobre isso, se depararem com o paciente lá no seu atendimento, você de frente com o paciente com uma suspeita de cetoacidose diabética, com suspeita de estado hiperosmolar, o que vai brilhar na sua cabeça de imediato? Soro. Você já vai começar até a olhar a veia do paciente. Opa, aquela veiazinha anticubital ali tá ótimo para botar um abocatezinho 16, 18 e mandar soro. É isso que já vai brilhar na cabeça de vocês. Então aqui, soro fisiológico, 0,9%, de 1.000 a 1.500 ml em 1 hora.
Primeira coisa que vocês vão fazer, pessoal, pega um abacate razoável, vamos correr volume, 1.000 a 1.500 ml de soro, de 15 a 20 ml por quilo, tá? Dentro da primeira hora. Quando a gente fala em tratamento nessas duas condições, cetoacidose diabética, estado hiperosmolar, o que tem que vir na cabeça de imediato, assim, ó, pipocando, brilhando, assim, ó, vem uma estrela na cabeça? Hidratação. Esse é o pilar, é o carro-chefe do tratamento desses pacientes. Então é isso que tem que fazer, é soro fisiológico para esse paciente, de 1.000 a 1.500 ml em uma hora. Dependendo se esse paciente chegar muito desidratado, hipotenso, você pede para repetir, faz 1.000 ml daqui uma hora, faz 1.000 ml daqui uma hora, vai vendo, vai auscultando, vai vendo diurese, vai controlando, fica em cima do seu paciente, porque você consegue ir vendo, vai vendo reserva salivar, sabe, você vai ali, ó, tateando, você faz 1.000, 1.500, depois mais 1.000, faz mais 1.000, se for mais idoso, você fica com um pouquinho de receio, pede para fazer metade, mas você vai vendo ali. De maneira geral, então, nessa chegada é você já administrar o soro fisiológico de imediato, fazer o sorinho para esse paciente, é isso que é o importante para ele. E aí você vai observar, após a chegada dos eletrólitos, a gente vai observar a chegada então, principalmente do sódio e do potássio. Nesse momento, são os dois mais importantes, porque eles vão direcionar a continuidade do seu tratamento. Então, primeiro você faz o soro, a hora que pediu o acesso venoso, já está correndo os exames. Eu sei que em alguns locais demora para sair esses exames, infelizmente isso é terrível, porque para essa situação em específico, a gente precisa dos dois para nortear o tratamento. Isso que é triste. Então tem que correr atrás, pedir para levar, para fazer. For plantão à noite, às vezes tem que vir o farmacêutico para coletar, ou então um motoqueiro para levar para o laboratório. Você pede urgência, fala, pelo amor de Deus, já chama o cara, eu preciso desse exame agora. Essa condição aqui não dá para esperar. Não dá. Esse eu preciso nesse momento. E aí o sódio, você vai fazer o seguinte. Baseado no tanto que tiver o sódio, você vai ver se vai precisar fazer mais ou menos a concentração do soro. Como assim? Se o sódio tiver menor do que 135, você vai continuar fazendo soro fisiológico 0,9%. Por quê? Porque o sódio está baixo. Então, o sódio baixo te autoriza a continuar fazendo solução fisiológica NaCl 0,9%. Só que aqui você vai diminuindo a quantidade. Você vai fazer de 250 a 500 ml a cada hora. E aqui eu vou fazer um pequeno adendo, que é uma continha, que isso você vai ter que ter noção para o seu dia a dia. Quando a glicose está muito alta, ela interfere no valor do sódio. Então acaba mascarando o valor do sódio. E para isso a gente precisa do sódio real. Como que calcula o sódio real? Então sódio corrigido, vamos falar assim, é igual o sódio que você pegou ali do paciente, que está na dosagem, mais 0,016 vezes. Eu vou explicar, calma, porque começa a ver uma conta e fala, meu Deus, agora eu estava entendendo tudo até agora, aí me veio com essa bendita fórmula aqui, eu nem lembro mais o que é matemática na minha vida, ele me vem com uma fórmula dessa, agora eu estava indo tão bem, estava brilhando tanto, agora ele me vem com isso, não. Calma que eu vou explicar. Isso daqui vai ser vezes a glicose menos 100. Aí você já pensou, vixe, não nem adianta ele tentar explicar que com essa fórmula aí não deu, para mim não deu, chega, calma lá. O que é isso daqui, pessoal? Conforme a glicose sobe demais, ela mascara um pouquinho a quantidade do sódio. Para cada 100 unidades a mais de glicose, o padrão de glicose é quanto? 100. Para cada 100 acima disso, então se tiver 200, está com 100 a mais, se tiver 300, está com 200 a mais, se tiver com 400, está com 300 a mais. Cada 100 que sobe a mais tem que ser aumentado 1,6 no valor do sódio. A gente acaba até arredondando para 2. Por exemplo, o paciente vai lá, está com sódio de 130.
Só que a glicose está 300. Se está 300, quer dizer que está 200 acima do limite de 100. E como está 200, cada 100 acima, 1,16. 1,6, desculpa. Se está 200 acima, vai ser 3,2 a mais. Então, o que era 130, eu sei que é 136, 133 o valor corrigido. Se a gente quiser aproximar, 134, tá? É só essa correçãozinha, então fica com uma fórmula meio esquisita, mas é isso, 0,016 vezes a glicose menos o 100. Por que menos o 100? Porque esse é o valor padrão. E para a gente poder calcular isso aqui, para saber se é o real ou não, eu preciso fazer essa correção. Toda vez que a glicose estiver muito alta, a gente precisa corrigir o sódio, tá? Só isso, só pensar no conceito, porque se olhar só o valor aqui, você fala, vixe, aí ferrou. Não, então você olha e pensa no conceito. Cada 100 acima do padrão, a gente aumenta 1,6. Em compensação, se esse sódio... foi errado aqui, pessoal. Se esse sódio tiver maior do que 135, desculpa, a gente não pode ficar dando mais sódio para ele. Então, o que a gente vai fazer aqui? Vai fazer soro fisiológico a metade, então vai ser soro, 0,045%. Também de 250 a 500 ml. Como que você faz esse sorinho facinho? Pega 250 de soro fisiológico e 250 de água destilada, água de injeção. Pronto, mistura os dois, vai dar a metade. Bem simples, bem fácil. E aí, dependendo do paciente, você vê se você vai fazer 250 a cada hora ou vai fazer 500 a cada hora. Dependendo do grau de desidratação, da idade, das comorbidades, você vai dosando. Então, olha que legal. Chegou, soro. Vamos esperar ficar pronto o sódio e potássio. Ficou pronto o sódio. Legal. Vamos ver o corrigido. Lembrar que quando a glicose está muito alta, a gente precisa corrigir o valor do sódio. Se tiver baixo, mantém soro fisiológico, vai fazendo. Até quando? Até atingir 135, você vai fazendo fisiológico. Atingiu 135, vamos fazer a metade, não pode ficar dando só sódio. Às vezes a gente vai precisar fazer 6 litros de soro para ele, então não posso dar tudo isso de sódio, senão ele vai fazer hipernatremia. E aí, para isso, a gente dá a metade. E além de avaliar o sódio, a gente precisa avaliar o potássio também. Por quê? Por 2 motivos. Primeiro deles, se o potássio tiver menor do que 3,3, a gente precisa corrigir isso de certa forma rápido. Porque a hora que a gente faz a insulina, o potássio ele entra junto com a glicose para dentro da célula. Porque para poder quebrar a glicose, para poder fazer o ciclo de Krebs, adenosina, trifosfato para ATP, vai precisar de potássio. Então o potássio vai entrar junto dentro da célula. E para isso, se ele tiver menor do que 3,3, a gente precisa fazer uma certa correção mais rápida. Tem os cálculozinhos de quanto de MEC você vai fazer e tudo mais, mas de maneira bem esquemática, bem prática, até pela própria recomendação da Sociedade Brasileira de Diabetes, agora de 2020 a 2019 e 2020, o guideline. O que eles recomendam nessa situação? Você fazer 10 ml, que é uma ampolinha de KCl, 19,1%, porque ela tem 25 MECs em soro fisiológico, 500 ml, em 1 hora. E aí você vai e dosa o potássio de novo. Lembrando que se tiver o sódio acima de 135, você não vai diluir no fisiológico, e sim no 0,45. Olha que legal, como a gente precisa pensar. Você já viu o sódio, já sabe quanto que tem que fazer. Ah, mas olha só, ele está com o potássio abaixo de 3,3. Então bota nesse aqui, ó. Põe uma ampolinha dentro desse soro, vamos fazer 500 em 1 hora. Pode correr 500 em 1 hora. Dali, 1 hora, fez a dosagem de potássio de novo. Não, continua menos do que 3,3. Põe mais uma ampola em soro fisiológico 0,45 e vamos fazer mais em 1 hora. E vai fazendo até subir. Depois que subiu, que esse potássio ficou maior do que 3,3, mas menor do que 5, nessa situação vai o mesmo uma ampola, só que agora em cada 1 litro de solução. Não vou pôr qual, porque pode ser 0,09 ou pode ser 0,45. A questão é, aqui é uma ampola dentro de 500.
Se tiver nesse intervalo, a gente vai colocar uma ampola em 1 litro. Ah, mas doutor, mas eu estou fazendo só em 500 aqui, ó. Então você pede para pôr meia ampola. Simples. Você fala, ó, pega metade da ampola, 5 ml, que vai dar aí 12,5, 13 mEq. Você coloca nesse soro aqui e faz. Porque a hora que a gente passar para a próxima etapa do tratamento, vai precisar desse potássio aqui. Porque senão ele vai fazer hipopotassemia, mesmo que transitória, na hora que injetar a insulina, mas vai. E como faz em bomba, vai ficar sempre fazendo o potássio entrar na célula, ele pode fazer arritmia cardíaca. Então, fez a hidratação, de imediato saíram os eletrólitos, corrige o sódio e aí vamos para o potássio. Tendo o potássio nessa condição aqui, a gente está autorizado aí sim ao segundo pilar do tratamento, que é a insulinoterapia. Olha que bacana isso. Então, ao invés da gente, de imediato, me deparei com uma certa insulina, meu Deus, pega insulina, tem soro. Não, insulina, ele está com glicose alta. Não, a gente já corrigiu lá, realmente, a gente já entrou combatendo o problema, que é a desidratação, hiperosmolaridade, enfim. Agora a gente está autorizado e baseado no potássio. Sem potássio não dá para fazer, porque você corre o risco do paciente fazer uma arritmia. Se tiver abaixo de 3,3, ele pode fazer uma arritmia. Nos casos de cetoacidose diabética, geralmente o potássio tende a ficar até mais alto. Mesmo assim, não autoriza a gente a fazer sem ter o resultado, tá? Na cetoacidose, no estado hiperosmolar, não. Geralmente ele está normal para baixo. Na cetoacidose, por conta da acidose, naquela compensação do túbulo em jogar hidrogênio, ele acaba puxando o potássio para compensar. E aí tá, o paciente chegou, não fazer se o potássio tiver menor do que 3,3, não fazer. Tá bom, potássio não tá, a gente já corrigiu, ou se tava, a gente corrigiu lá na página anterior, agora a gente está autorizado a tratar com a insulina, agora sim, mas aí vamos fazer do jeito certo. O que acontece que eu vi já algumas vezes, infelizmente não foram poucas, e isso acontece de rotina, o cara tende a tratar mais o paciente que está só com hiperglicemia e tratar menos o paciente que está com cetoacidose e estado hiperosmolar. Como assim? Chega um paciente assintomático com a glicose alta, ele vai lá, joga um sorinho de 500, faz 10 unidades de insulina, entra rasgando. Aí chega um cara com cetoacidose diabética ou estado hiperosmolar, faz a mesma coisa ou às vezes até menos. Fala, não, tem algumas situações de cetoacidose diabética que ele vem com a glicemia normal, euglicêmico. Então tem que tomar um certo cuidado com isso. Existem algumas medicações orais mais modernas, inibidoras de SGLT2, que ela inibe a recaptação de glicose lá no néfron. Então o indivíduo está com cetoacidose, mas mantém o nível glicêmico normal. Olha isso. E aí o cara vê lá que está com uma glicemia de 250, fala, não, esse aí não. E o cara está em cetoacidose. Isso aí vamos fazer menos soro e vai fazer só mais um pouquinho de glicose, de insulina, faz 5 aí, ó, aqui tá de bom tamanho. É isso que a gente vê no dia a dia. Ele faz um hipertratamento para quem não precisa e um hipotratamento para quem precisa. Isso que é triste. E o cara vai fazendo, ele não tem noção, não sabe, vai fazendo de orelhada, ele acha que aquilo dá certo, que vai. Mas aí se complicar, mas é que aquele paciente chegou grave, né? Não, estava grave, estava ruim, é um paciente idoso. Ele não toma certos remédios, tá vendo? É culpa dele, não está tomando, não está fazendo insulina, não está aplicando lá de manhã e à noite NPH, não está aplicando a regular antes das refeições, como se isso fosse fácil para fazer. Chega um idosinho de 80 anos, que às vezes mora com a senhorinha dele, ou o contrário, só os dois, tem que ficar aspirando. Mas ele, não, mas isso aí é culpa dele. Chegou assim, porque a culpa é dele. Não, olha só. Aí é esse tipo de colega que a gente vê, que é aquele colega mais frustrado, que é aquele colega, que fala mal da medicina. Por quê? Porque ele não vê a transformação que ele causa na vida dos pacientes dele. E ele não tem essa satisfação em atender. E que eu tenho certeza que vocês vão brilhar, a cabeça vai ficar assim, e vocês vão sentir a energia de você ajudando seu paciente, fazendo o melhor por ele, fazendo para ele o que tem que ser feito, e aí sim, se aquilo não der certo, porque isso pode acontecer mesmo a gente fazendo o correto,
você poder ficar tranquilo, ficar triste, mas ficar tranquilo, falar, puxa, que pena, realmente entrei ali, ó, fiz o protocolo certinho para cetoacidose, fiz o protocolo certinho para estado hiperosmolar, mas infelizmente o paciente estava em sepse, o paciente tinha uma outra comorbidade e não sobreviveu. Só para vocês terem uma ideia, cetoacidose diabética era o que mais matava os pacientes com diabetes tipo 1 antes da descoberta da insulina. Mortalidade altíssima, elevadíssima de cetoacidose. Hoje, graças a Deus, a todo esse conhecimento todo, não só a questão da insulina, mortalidade de cetoacidose diabética, menos de 3%. Estado hiperosmolar, de 3 a 30% de mortalidade. E quando a gente entende a fisiologia, o mecanismo, isso fica mais claro. Geralmente, cetoacidose diabética é no jovem, descompensou ali e tal. Estado hiperosmolar, geralmente é no idoso, com outras comorbidades, então junta outros fatores de gravidade a mais. E aí, como que a gente vai fazer para corrigir? Bolos de insulina de imediato, 0,1 unidade por quilo, intravenoso, não fazer subcutâneo, fazer intravenoso. Lembrar que esse indivíduo está seco, por mais que você já tenha feito um pouco de reposição volêmica, os tecidos dele ainda estão secos. E por conta disso, se você fizer a glicose ali, a absorção vai ser errática, vai ser difícil, não tem fluido para poder dissolver aquela insulina e espalhar no organismo. Não adianta fazer subcutâneo. Talvez no paciente ali você pode fazer até IM, melhor do que fazer subcutâneo, mas de preferência fazer venoso. Então você faz um bolos de 0,1 ml, o paciente pesa 70 quilos, faz 7 unidades. E depois, em bomba, você vai fazer 0,1 unidade, faltou um umzinho aqui, unidade por quilo por hora. Olha que facinho. Bolos de 0,1 por quilo e seguida de 0,1 por quilo por hora. Então aqui, um paciente de 70 quilos. 7 unidades e aqui 7 unidades por hora, que a gente vai ver ali na prescrição como é que vocês vão montar esse sorinho aqui. Você tem a opção, mas eu vou só citar para não ficar embaralhando a cabeça de vocês. Se você não quiser fazer o bolos, você pode fazer direto aqui 0,14 unidades por quilo, mas aí eu achei esse outro mais facinho, esqueminha mais fácil para guardar. E aí, vai fazendo até quando isso? Então a gente vai entrar com bomba de infusão, faz a dose de ataque, faz em bomba de infusão, tá hidratando lá com o sorinho que a gente viu. Até que hora que a gente vai ficar fazendo? Até a glicemia atingir no CAD 250 e no estado hiperosmolar 300. A hora que a glicemia chegar nesse valor, olha como que depois que tem um entendimento, a gente consegue entender que a hora que chega nesse valor, a gente tem que começar a tomar cuidado para esse paciente não ficar hipoglicêmico. Tão ruim quanto ele está hiperglicêmico, ele fazer hipoglicemia também é ruim, principalmente se a gente estiver pensando de mandar ele embora. A gente regulou, estava em estado de cetoacidose diabética, a gente conseguiu contornar, fez lá, em 12 horas ele compensou e a gente está querendo mandar ele para casa. Para isso, eu não posso mandar ele para casa correndo o risco de fazer hipoglicemia. Então, nessa situação, quando o indivíduo chegar a esses valores, você vai precisar associar um soro glicosado 5%, em média 250 ml. E olha que bacana, a gente já estava fazendo ou soro fisiológico ou soro a 0,45, não era? A gente continua. Aqui é fisiológico, soro fisiológico 0,45, também 250. Então a única coisa que mudou, isso aqui a gente já estava fazendo, a gente vai acrescentar o soro glicosado, tá? Isso baseado na glicose. Glicose chegou a 250 no cetoacidose ou chegou em 300 no estado hiperosmolar. Lembra que no estado hiperosmolar às vezes os pacientes chegam a 600, 800 de glicemia, às vezes o aparelhinho nem vê, vai vir high, HI, e aí você vai ter que ir baixando, às vezes demora mais de um dia para conseguir atingir. Tem também aqui, quando você faz essa formulinha, você espera que caia essa glicemia do paciente de 50 a 70 miligramas por decilitro por hora. Se tiver caindo menos do que 50, você dobra essa dosagem.
Mas para não entrar em detalhes, vamos deixar de uma forma bem prática, vocês terem conhecimento e noção disso, dá tempo ali de dar uma aprofundadinha a mais para lembrar um pouquinho disso. O mais importante é entender o que está fazendo. E outra coisa que a gente vai fazer aqui, ó, diminuir a infusão de bolos, que estava 0,1, a gente vai passar na BIC a fazer 0,05 unidades por quilo hora. Então a gente acrescenta a glicose, diminui a quantidade de infusão para poder ir dosando ali e ajustar a quantidade de glicose do paciente, tá? Até quando? Quando que a gente vai estar autorizado a mandar nosso paciente realmente embora? No estado hiperosmolar, geralmente por ser idoso, por ser uma condição mais grave, aquela que demorou mais tempo para acontecer, ela demora mais tempo para reverter. Geralmente a gente interna esse paciente. Já na cetoacidose diabética, não. Geralmente o paciente compensa, é paciente jovem, a gente consegue manejar ali e consegue dar alta para esse paciente. Então, quando a glicose estiver nesses parâmetros aqui, ó, você já está autorizado. Quando o pH estiver normalizado, então, ó, vou colocar aqui, ó, 250, 300. pH, o ideal aqui é que a gente consiga trazer para menos de 180, seria o padrão ouro. pH maior do que 7,3. Bicarbonato maior do que 18. Eu não falei lá antes, mas o bicarbonato ele fica menor do que 15, geralmente, no paciente com cetoacidose diabética. Normal do bicarbonato, 22 a 26. Maior que 18 você consegue já liberar. Menor do que 320 a osmolaridade e o paciente ficar assintomático. Esses são os principais parâmetros que te autoriza a mandar esse paciente embora. Normalizou o pH, bicarbonato voltou a subir, está acima de 18, a osmolaridade caiu naqueles pacientes com estado hiperosmolar. Isso você já começa a manejar ali o paciente para conseguir mandar ele embora. E aí aqui, só para título um pouquinho de curiosidade, mas que a gente tem que estar atento em algumas situações, faz reposição de fósforo? Faz reposição de bicarbonato? O fósforo, ele atua lá junto do músculo para fazer contração, para fazer toda a movimentação. Precisa do fósforo. No ATP precisa de fósforo. Quando o fósforo está baixo, a hemoglobina, a curva de dissociação da hemoglobina, ela vem para a esquerda, ela não consegue liberar o oxigênio quando o fósforo está baixo. Por isso que vocês vão encontrar falando assim, fósforo menor do que 1, paciente cardiopata, paciente com dor muscular, paciente com fraqueza muscular intensa, você faz reposição. E se, por conta disso, de a gente pensar nesse raciocínio que está faltando, aí vai dificultar. Se está baixo, vai dificultar mais ainda a chegada de oxigênio no tecido, que já está sofrendo. E o bicarbonato, quando que a gente faz? Então, fósforo, só fazer se for ICC naquelas condições e quando tiver menor do que 1 milimol. Bicarbonato, só fazer, só mostrou benefício naqueles pacientes com pH menor do que 6,9. Fizeram alguns estudos, aplicaram bicarbonato em paciente com pH de 7,2, 7,3, 7,1. Não houve modificação, não modificou o quadro do paciente. Então, você só faz o bicarbonato quando tiver com pH menor que 6,9. Quanto que você vai fazer? Geralmente 1 mEq por quilo. A ampolinha de bicarbonato, 8,4%, é 1 ml, é igual a 1 mEq. De maneira geral, a gente faz 100 mEqs direto. Pode calcular 1 mEq por quilo, mas de maneira geral faz aí quase 100, tá? E vai vendo, vai fazendo, repetindo a cada hora, até o pH subir acima de 6,9, 7 em diante. E por último, o terceiro pilar do tratamento, primeiro, hidratação e correção dos distúrbios hidroeletrolíticos. Segundo, insulinoterapia. Terceiro, a gente identificar a causa. Foi uma infecção que precipitou isso? Vamos passar antibiótico para esse paciente ir embora. Não dá para passar sem nada, senão ele vai voltar descompensado. Ele está tomando inadequado. Vamos readequar a dose das medicações para poder mandar para casa. Ele teve um IAM, um AVC, a gente vai resolver o problema do IAM para diminuir o estresse do organismo. Foi ingesta de álcool, vamos esperar melhorar, se for o caso, a interna, dependendo da situação do paciente, mas isso é o terceiro pilar, é a gente identificar os problemas para poder resolver. Vamos fazer o nosso checklist para finalizar, assim, para
colocar na cabeça todo o conteúdo sequencial para vocês brilharem lá na hora que estiver atendendo o paciente de vocês. Vamos falar então aqui do nosso checklist para você fazer um print. Que é a primeira coisa que a gente tem que entender nessa situação? Já pode fazer um print aí, ó. Primeira coisa que a gente tem que entender é o mecanismo. Falou em cetoacidose, falou em estado hiperosmolar, eu já penso em glicose. Calma, a glicose ela é secundária ao problema. Na cetoacidose diabética é a ausência da insulina que vai fazer com que haja um aumento do glucagon. Isso vai fazer com que recolha lá nos lipídios, quebrar os lipídios, lipólise, junto com as catecolaminas, com o cortisol, junto com o GH. Então, isso que vai acabar influenciando na lipólise, aumento da lipólise, aumento da produção de ácido graxo, levando o indivíduo à acidose. E aqui a gente começa a entender que então ele vai chegar com pH com acidose, vai chegar com bicarbonato baixo, com uma glicose não tão alta. Por quê? Porque aqui ele já começa a descompensar por causa da acidose, então nem dá tempo da glicose subir tanto. E mais relacionado com diabetes tipo 1. Diabetes tipo 2 pode fazer? Pode, mas é mais frequente no tipo 1. Em compensação, o estado hiperosmolar e hiperglicêmico, o indivíduo ainda tem um pouco de insulina, ele produz insulina em menor quantidade ou a resistência periférica está aumentada, na verdade as duas coisas, de maneira geral, com vários outros fatores. Isso vai fazendo com que a glicose fique cada vez mais alta, cada vez mais alta, cada vez mais alta para ela conseguir entrar nas células. Isso vai aumentar a quantidade de glicose, aumentando a osmolaridade. Então, falou agora na cabeça de vocês. Você pode até não lembrar dessa sequência aqui, ó. Mas o que você vai lembrar? Cetoacidose diabética. Acidose, o problema é o ácido. Estado hiperosmolar. Hiperglicêmico, qual que é o problema? Osmolaridade aumentada. Pronto, se você lembrar disso, a condução do resto aqui, ó, você brilha, vai fácil. Depois você chega em casa, dá uma lidinha só para recordar essa sequência aqui, ó. Mas você lembrando que é acidose e osmolaridade, você mata a pau nos casos. E assim, a gente consegue saber mais ou menos os sintomas. O indivíduo vai beber muita água, vai urinar bastante, perde glicose na urina, vai formiga no xixi dele, porque está cheio de glicose. Glicemia acima de 180 começa a sair na urina, leva junto sódio, leva junto sais minerais. Então, você já tem que começar a cabeça a pensar em tudo isso. Vai estar com polidipsia, poliúria, desidratação, pode chegar rebaixado principalmente por conta de alteração da osmolaridade, dor abdominal principalmente na acidose, náuseas, mal-estar, vertigem. Uma coisa que é engraçado para reparar, mas aí já é o contexto de diabetes mellitus tipo 1 e tipo 2. No tipo 1, o estereótipo do paciente é aquele paciente emagrecido. Por quê? Vai tendo lipólise, vai quebrando a gordura, ele não consegue fazer reserva de gordura. Enquanto que aqui, no estado hiperosmolar, não, é o paciente obeso, sedentário, que tem diabetes tipo 2, que tem outros distúrbios metabólicos associados, é hipertenso, hipertrigliceridemia e assim por diante. Mas são estereótipos assim de pacientes. E aí? Então a gente sabe o mecanismo, a gente sabe identificar o paciente que está apresentando isso através dos sintomas, a gente sabe tratar, fica muito mais simples para tratar. Qual que é o primeiro pilar do tratamento? Hidratação. Falou em cetoacidose, falou em estado hiperosmolar, é soro que ele precisa. O que a gente vai fazer? Soro fisiológico 1.000 a 1.500 ml de cara, de 15 a 20 ml por quilo, na primeira hora. Posso fazer mais? Pode, se não sair o sódio, não sair o potássio, o paciente ainda está hipotenso, faz mais, entra com mais volume. Não está urinando nada, boca seca ainda, ele está ainda um pouco mais volume. Vai auscultando, vai vendo o pulmão, vai coordenando isso. Isso que é legal, isso que é bacana. Tem muita gente que fica com medo, com insegurança de atender em emergência. Eu sempre gostei porque você tem que estar com a cabeça a mil. É uma situação e é legal, porque você vai fazendo e você vai vendo ali ó, o resultado. Não é igual você atender alguma coisa, passa uma prescrição, a pessoa vai embora, você nem vai ver o resultado. Ali você vê. Por isso que quem é mais inseguro, a pessoa que não está com tanto conhecimento, ela fica com medo, porque ela vê que não está dando efeito o que ela está fazendo. Então, quando você sabe o que está fazendo, é bacana demais. Você vai vendo e pensando, não, vamos fazer mais volume. Peraí, urinou? Não, não urinou. Você vai lá e olha a reserva. A reserva é o último que vai começar a saltar, assim, a ficar... Mesmo assim, você vai vendo a diurese. Diurese é o principal parâmetro. Vê se ele está urinando meio ml por quilo, paciente de 70 quilos. Em uma hora tem que urinar 35 ml. Pede para sondar se estiver grave.
Eu até nem falei isso. Se o paciente chegar e estiver tranquilo, orientado, dá para você não precisa sondar, porque ele vai te falar a hora que for urinar, tudo mais, dá para você quantificar. Se o paciente estiver grave, sonda, porque isso vai te ajudar. E a cabeça ele já fica a mil. Então você faz o soro, chegaram os sais minerais, sódio. Sódio corrigido, lembrado a formulinha da proporção, menor do que 135, soro fisiológico ainda, porque ele está com sódio baixo. Vamos mandar fisiológico, a gente diminui para 500, 250, 500. Ah não, o soro corrigido já está maior que 135, então vamos diminuir a quantidade de sódio que a gente vai dar para ele. Vamos fazer aquele meio a meio. E o potássio? Potássio, se tiver maior do que 3,3, a gente pode entrar com insulina. Se tiver menor, não pode. Então isso é um adendo, um cuidado que tem que ter, porque se tiver mais baixo, você fizer insulina, o pouquinho de potássio que ele tem na circulação vai para dentro da célula, vai fazer mais ainda hipocalemia, vai fazer arritmia, vai parar ali na sua frente. Então vamos fazer bolo 0,1 por quilo e depois 0,1 por quilo por hora. E aí vai vendo a glicemia. A glicemia baixou para 300 no EHH e 250 no CAD. Baixou para esse valor, tem que entrar com glicose e diminuir a infusão da insulina, porque a gente não pode deixar esse paciente hipoglicêmico, que também é ruim. Então entra com soro glicosado 250 ml e outra metade daquele que você já estava fazendo, ou fisiológico ou 0,45. E vai fazendo, vai tateando, vai mantendo. E lembrar de colocar ampolinha de KCl no soro. Se tiver abaixo de 3,3, você põe uma ampola em 500 ml e corre 1 hora. Se tiver acima de 3,3, menor do que 5, você vai fazer uma ampola para cada 1 litro. Ah, estou fazendo solução de 500, põe metade da ampola. Ah, e se tiver acima de 5, você não faz potássio, tá? Você não faz e vai ficar dosando. E por último, o terceiro pilar é você corrigir o problema que desencadeou aquilo lá. Você identificar na história, identificar no exame físico para não deixar que aquilo se perpetue. E dessa forma, já brilhando aqui na sequência, uma sequência bonita na cabeça, tá lá já assim, cada estrelinha em cada tópico desse, vocês sabem brilhar numa prescrição. Como que a gente vai fazer? Já pode fazer um print aqui, É claro que você, quando eu passo essas prescrições, pessoal, não é para exatamente você pegar isso daqui e passar para todos os seus pacientes que chegarem e você fazer uma prescrição padrão. Não, é para ensinar vocês a pensarem. E aí, para cada uma das situações, você poder manejar e decidir se você vai fazer ou não. Por isso que eu faço de maneira geral, uma padrão, mas não é assim, você vai chegar fazendo isso para o seu paciente. Calma, você vai adequar baseado no seu paciente, tá? O que a gente vai fazer? A primeira coisa, sala de emergência, move, cabeceira elevada, já falei isso para vocês várias vezes, paciente já mais grave, sempre mantém cabeceira elevada, porque se ele vomitar, diminui a chance de broncoaspirar. Dieta zero, você não sabe como que esse paciente vai evoluir, então calma, vamos segurar ali até ele melhorar, até você ver que ele tem condições, que está dando sinais de melhora para você poder liberar a dieta. Aí ele vai e pede um doce na padaria, lá, filho, traz um doce de leite lá para mim, aqui, eu quero um docinho. Soro fisiológico, de 1.000 a 1.500 ml, entrar direto ali na primeira hora. Posso repetir? Posso repetir. Por isso que eu coloquei EACM, a critério médico. Porque aí ela vai só anotando, faz mais 1.000, faz mais 500, doutor, não saiu ainda o sódio, tá bom. Tá desidratado ainda? Urinou? Não urinou nada, ainda tá hipotenso, faz mais 1.000. Então você vai acrescentando. Destaco aqui, importantíssimo na prescrição, a solicitação dos exames, que a gente já falou, já discutiu, a gente vê função renal, esses pacientes acabam fazendo insuficiência renal pré-renal, porque cai demais a quantidade, a volemia, o paciente fica desidratado, então o rim sofre, altera, é bom você ter como controle. E aí, se o potássio te permitir, você parte para a insulinoterapia. 0,1 por quilo em bolos e 0,1 por quilo hora. E olha que bacana que você vai fazer lá, um esqueminha para você fazer a sua insulina em bomba. Insulina 100 unidades, 10 ampolinhas em soro fisiológico de 100 ml. Você pode fazer 50 aqui também, não tem problema, mas esse daqui fica muito facinho, porque aqui vai ficar 1 unidade por ml, certo? Tem os 100 ml, 100 unidades. 1 unidade por ml, beleza? Olha que bacana, se o paciente pesa 70 quilos, quanto que a gente tem que fazer por hora para ele?
7 unidades por hora, não é? Ué, e se eu sei que aqui tem 7 ml, eu sei que tem 7 unidades, o que a gente vai programar na bomba? 7 ml por hora, olha que facinho. O paciente pesa 60 quilos, 6 ml por hora. Paciente 50 quilos, 5 ml por hora. 100 quilos, 10. Fica muito fácil. Então você põe 100 unidades em 100 ml. Sódio, lembrar que o sódio tem que ver o corrigido. Se tiver maior do que 135, acho que eu inverti, né? Não. Se ele tiver maior do que 135, lembra que a gente tem que fazer a metade. Olha um jeito facinho de fazer. Soro fisiológico 250, água destilada 250. E vê em 1 hora, dá 500 ml daquela solução a 0,45. Se você tiver a solução a 0,45 lá no seu local, você pede para fazer essa. Não precisa mandar misturar os dois. E se o sódio tiver baixo, você manda o fisiológico para ele. Lembrar de acrescentar ampolinha de KCl. E eu até coloquei para vocês aqui, quando o potássio está entre 3,5 e 5, lembrar de repor o potássio. Quanto? Meia ampola nessa solução, porque a solução é de 500. Eu falei para vocês que era uma ampola para cada 1 litro. Como a gente está fazendo 500 para o paciente, você põe meia ampola. E se o paciente estiver com o potássio abaixo de 3,3? Você põe uma ampola inteira em 500 ml de soro e corre, tá? E depois lembrar de corrigir a glicose, diminuir a quantidade de infusão e acrescentar o soro glicosado. Fica uma prescrição bonita, padrão aqui, aí vocês brilham no atendimento, brilha com a equipe, porque fica claro, fica objetivo, fica o passo a passo do que precisa fazer, mas é claro que você vai adequar cada situação, dependendo do que você estiver vendo ali com o seu paciente. Mas esse é um padrão para te ajudar, te nortear ali na hora, e eu sei que isso é uma das maiores dificuldades que a gente tem quando sai. Você até sabe o que fazer, sabe a dosagem mais ou menos, caramba, mas como que eu vou escrever isso numa prescrição? É esse o meu objetivo fazendo essa prescrição, facilitar a sua vida ali, facilitar para você conseguir não perder tempo com isso, perdendo tempo realmente com o que importa, que é o paciente, você ali na conduta, poder lidar. Só que a parte burocrática a gente tem que fazer, então tem que saber fazer também. Todo mundo ficou craque, todo mundo está tranquilo para atender os casos que estão chegando. Tem uns casos legais aí, não queria falar não, hein? Tá aqui atrás, aqui, Vocês vão ver cada caso. Todo mundo mandando isso, diurese pelo menos 0,5 ml por quilo hora. Brilhando. Todo mundo brilhando. Por que mesmo que não pode fazer insulina se potássio menor do que 3,3? Porque a hora que você faz a insulina, o potássio dele está baixo, o potássio entra para dentro da célula junto com a glicose. Você fez insulina, ele vai junto lá para dentro. Se já estava 3,3, vai cair mais ainda. O paciente faz arritmia. Então não pode. Primeiro você dá o potássio, corrige o potássio para poder fazer. Inclusive, quando eu for dar essa live de distúrbios hidroeletrolíticos, na hiperpotassemia, que o paciente chega ali na hora, o que é uma das coisas que a gente pode fazer? Solução polarizante. Você faz esse mesmo esquema de 10 ampolas, 100 unidades, mas você faz em 100 ml de soro de glicose 50% e corre rapidão para o paciente. Por quê? Vai fazer com que aquele potássio entre tudo para dentro da célula, tudo não, mas vai entrar um pouco, ele diminui um pouquinho. É claro que é um efeito efêmero, passageiro, assim como o beta-2 agonista também faz entrar o potássio para dentro da célula. Só um adendo aqui, eu falei das catecolaminas, lembram? O beta-2 influencia nisso também. Quando eu for dar essa aula, a gente vai falar sobre o potássio e ele entrando, tá? Todo mundo ok? Todo mundo pronto? Christian, muito boa pergunta. Quando mudar para insulina subcutâneo? Isso é bacana. Olha só, é que aí já começa a aprofundar um pouquinho como a gente vai mandar esse paciente embora, mas eu vou falar porque isso é importante. Você fez... Corrigiu aqueles parâmetros que a gente viu de pH, de osmolaridade, de bicarbonato, a glicose está abaixo de 250, preferencialmente abaixo de 180. Esse paciente é o que você vai começar a pensar para ele ir para casa. Vamos falar de cetoacidose diabética, que é o mais frequente que você vai mandar para casa. Você vai precisar transferir essas dosagens para o subcutâneo, fazer subcutâneo. O que você tem de rotina, de maneira geral? NPH, que é uma insulina intermediária, de ação aí até 12 horas, e a regular, que é uma de ação rápida.
A gente sabe que no particular, o paciente comprando tem as ultra rápidas e as lentas, que duram 24 horas. Vamos fazer um esqueminha prático aí, paciente do posto, do dia a dia aí da unidade básica de saúde. Você transfere para ele. Deixa eu ver se cabe. Vamos fazer assim, no caso clínico eu coloco ali, porque você tem que fazer 0,5 a 0,7 unidades por quilo dia. Você pega aquele... Eu vou fazer escrito, senão vai ficar confuso. Que você tem que fazer 50% de NPH e 50% de regular. Já respondo no caso clínico, tá? Porque aqui não tem espaço para eu escrever. Mais alguém? Vamos. Deixa eu ver. Vamos lá, senão vai acabar o tempo e não dá pra gente discutir, não dá pra brilhar nos casos clínicos. Puxa, cada caso clínico. Vamos ver o primeiro. Estamos lá no nosso atendimento. Chega... Velho conhecido. Velho, esse aqui é um brother lá do local onde você está atendendo. O paciente Godofredo, 47 anos, relata que está com açúcar no sangue alto. Doutor, vim aqui porque eu fui lá, minha vizinha me emprestou lá o aparelhinho dela, dei uma bisucada no dedo lá, vi lá, olhei, tá alto. Meu açúcar tá alto, eu sei, tô com açúcar alto. Refere ainda que ele já teve, ele fala para você assim, não, eventualmente eu venho aqui no posto, venho aqui no UPA para poder tomar aquela injeçãozinha que abaixa a diabetes, porque minha diabetes geralmente, eu dou uma abusadinha na cervejinha, sabe como é, como aquele docinho e tal. E ele chega falando isso para você, e aí você tá de frente com o paciente, você vê, faz todo o exame físico, esse paciente está zero bala. Não está hipotenso, não está taquicárdico, não tá... Ele fala assim, você está com um pouquinho mais de sede? Tô, mas eu tomo, tá urinando, urino um pouco a mais, mas estou tomando água, então você olha o paciente, não tem sinal algum de desidratação, não tem sinal de infecção, você pensar em todos aqueles esquemas, quero que você vê uma glicemia dessa e a cabeça já fica, vixe, cetoacidose, estado hiperosmolar hiperglicêmico, é isso que tem que vir na sua cabeça. Mas o paciente está sintomático. Então esse é um caso típico. E é muito frequente isso aqui no pronto atendimento, muito mais do que cetoacidose diabética, muito mais do que estado hiperosmolar hiperosmótico. O que vocês fariam para esse cara? Sabe o que eu faria? De medicação? Nada. Não faria soro, não faria insulina, não. Porque esse paciente não tem benefício. Para quem assistiu ao live de emergência hipertensiva, isso aqui é aquela mesma situação do paciente que chega hipertenso, que chega com elevado, mas não tem lesão de órgão-alvo, não tem nenhum outro sintoma. Não tem benefício você fazer alguma coisa para ele no pronto-socorro. Ele acabou de dar deixa, ele vai lá com frequência. Não é lá, não é disso que esse paciente precisa, essa insulina nesse momento. Não, correndo risco, inclusive, dele fazer hipoglicemia em casa. Não é isso que ele precisa. O que ele precisa? Você sentar com ele e conversar. Falar assim, ô Godofredo, é o seguinte, a casa está caindo para o seu lado. Não está certo você ficar com a glicose desse tamanho. Então, doutor, por isso que eu vim aqui. Eu falei, não, mas não está certo você vir aqui. Isso aqui você tem que controlar todos os dias. Não é vindo aqui uma vez por semana fazendo glicose que sua vida vai mudar. Não vai. E eu falei isso já uma vez e eu costumo falar isso para os pacientes. Fala assim, cada dia que você passa com a glicose nesse valor, é um dia que o seu rim está morrendo um pouquinho, seu coração está morrendo um pouquinho, seu cérebro está morrendo um pouquinho. O que vai acontecer com o senhor daqui a alguns anos? Vai estar naquelas máquinas de hemodiálise, sabe o que é aquilo lá, né? Você fica na máquina porque o rim não funciona. Vai ter infarto, colocar stent, vai ficar com dor no peito, pode ter AVC. É isso que vai acontecer se o senhor não cuidar. Não, doutor, que isso? Por isso que eu vim aqui. Falando, não, é justamente isso que eu estou te ensinando, que essa vinda sua aqui está errado, você precisa ir para o posto, você precisa olhar com carinho essa glicose, não é aqui na unidade, no pronto atendimento. Primeiro, a gente não sabe se está tendo só um pico, será que eu vou entrar com insulina para ele direto? Não, ele precisa de orientação, mudança dos hábitos de vida, controle alimentar, falar para ele que o pão tem carboidrato, que o arroz tem carboidrato, falar para ele que ele precisa fazer exercício físico, se ele fuma, parar de fumar, bebida alcoólica influencia nisso, diminuir ou parar de beber. É isso que ele precisa, desse tipo de orientação. E aí sim, fazer o controle. Tá mantendo ainda acima de 200? Acabou, ele é diabético. Se tiver entre 140 e 200, pré-diabético. Enfim, 126 na verdade a 200. Mas eu não vou entrar em detalhes aqui e também se basear na hemoglobina glicada. A questão é, esse paciente precisa ir para o ambulatório. E não é aqui na emergência que a gente vai tratar ele, é no ambulatório. Então aqui não faria nada, ele está assintomático.
Godofredo, você fala assim, Godofredo, rapaz, eu conheço o pessoal lá do UBS, hein? Vou perguntar se você vai lá amanhã, porque você tem que ir lá, tem que começar a cuidar isso aqui, ó. Vamos entrar com hipoglicemia antioral, começa com metformina, dose 850, 2 vezes ao dia. Vamos partir para glibenclamida, também 2 vezes ao dia. Vamos ver se consegue, sem precisar de insulina. E caso não melhore, parte para insulina. Mas você vê que tem toda uma sequência. Não é assim a gente chegar fazendo insulina regular aqui, ver se já consegue. Não, calma. Não vai resolver para ele, não vai ajudar, tá? Então é para vocês terem noção sobre isso. Pela idade, concordo, Karina, pensaria mais em diabetes tipo 2, 47 anos. Vamos lá, senão a gente não consegue finalizar e tem outros casos bonitos ali. Agora vocês vão brilhar. Não, agora eu tenho certeza. Tenho certeza que vai vir aí um brilho. Paciente Farjala, 19 anos, trazido pela namorada com queixa de dor abdominal, náuseas, mal-estar há 12 horas. Ela relata ainda, fala, doutor, queria falar uma coisa, fala meio baixo, que isso ele vai ficar ofendido, tá, mas tá com um cheiro forte, sabe, saindo assim da boca, o hálito tá meio fedido, um cheiro meio forte aqui, ó. Tá. Desconhece a alergia, você pergunta, faz anamnese, tem alergia de alguma coisa? Não. Tem alguma doença prévia? Não sei, doutor, não tenho. Você parte para o exame físico, regular estado geral, cara meio desidratadão, tá lúcido, orientado no tempo e no espaço, frequência cardíaca de 110, frequência respiratória aumentada, PA de 100 por 70, emagrecido e olha que danadinha, 362. Vocês perceberam que é a mesma do Godofredo, né? Será que foi por um acaso que é a mesma? E aí? E esse paciente aqui, pessoal? Olha como muda tudo. Olha como que na cabeça de vocês eu tenho certeza que a coisa brilhou, floriu. Lá é um paciente só com aumento da glicose, o Godofredo. Aqui o Farjala chega para você com outros dados, com outras coisas aqui ó, no exame físico. Hálito cetônico, ela está falando para você. Quem já sentiu o cheiro, parece uma fruta meio podre, meio passada. Quem sentiu, você nunca mais esquece. É um cheiro bem característico. Você entra no consultório, entra na emergência, um paciente que está em cetoacidose, você chega e você fala, é uma cetoacidose, só pelo odor do hálito. É incrível isso. Olha como essa história vai brilhando os pontos para você. Dor abdominal, náusea, mal-estar, hálito cetônico. E ainda o paciente não conhece porque ele é jovem, tem 19 anos, é meio tigrão, não vai em posto, não vai em atendimento. E olha no exame físico, ele tem essas alterações, é um paciente que você vê emagrecido e olha essa glicose. O que a gente vai pensar aqui de imediato? Isso é uma cetoacidose diabética escrita. É claro que a gente vai precisar dos exames e tudo mais, mas isso aqui ó, já brilha na sua cabeça e fala, caramba, eu sei isso, eu sei resolver isso. O que a gente vai fazer então? Primeira coisa, emergência. Na emergência ele ganha o MOV, coleta de todos os exames. O que a gente vai entrar? Fazer o ABC. Ele está consciente, orientado, então é tranquilo, você põe lá. Soro fisiológico 0,9%, 1.500 ml, ele é jovem, vamos chegar torando 1.500. Vamos hidratar esse cara, pedir os eletrólitos. Doutor, mas e aí? Vamos fazer uma insulinazinha? Tá aqui? Calma, vamos esperar o eletrólito, vamos ver o potássio. Provavelmente não vai estar baixo o potássio aqui. Ele é jovem também. Você pede para rodar um eletro, a ondinha T vai te ajudar. Se tiver com hipercalemia, ela fica bem uma tenda grandona. Se está com hipocalemia, ela fica pequenininha, então pode te ajudar aqui, mas o ideal é você esperar. Então aí você vai esperar o sódio e vai esperar o potássio. Baseado nisso, aí sim você vai fazer insulinoterapia, naquele esqueminha da prescrição, não vou entrar em detalhes, senão não dá tempo de a gente discutir o outro, tá? E aqui você vai brilhar naquela prescrição, 0,1 em bolos para ele. Ah, o paciente pesa 80 quilos, vamos falar. Não, ele está emagrecido, então ele está com 60. Você vai fazer 6 unidades em bolo e depois você vai colocar na bomba 6 ml por hora. Lembra? Põe 100 unidades em 100 ml de soro fisiológico. 1 ml tem uma unidade, ele precisa de 6 unidades por hora. Então fica facinho você colocar na bomba. Vai vendo, vai fazendo fisiológico, vê quanto que está o sódio, se está acima de 135, se está abaixo, corrige o sódio para a glicemia que ele está. Olha que bacana isso. E aí, ó, aproveitando para a gente falar. Tá bom, corrigiu,
baixou, o Godofredo, o Farjala ficou faceiro, bom, melhorou, ele tá legal, você vai mandar ele para casa. Qual que é o esqueminha? Porque esse aqui é diferente, esse é um paciente com diabetes tipo 1, ele vai precisar de insulina, ele não tem insulina, chegou em cetoacidose, está gritando para você, está falando, está brilhando para você que ele não tem insulina, fazendo lipólise, quebrando, aumentando a acidose, a cabeça já vai a 1000. Então esse cara precisa de insulina. Como que você vai passar para ele em casa? A dose total para casa tem que ser de 0,5 a 0,7 unidade por quilo dia. Vamos colocar aí 100 para ficar... Ou 5. Vamos colocar... Não, 100. Vamos falar que ele pesa 100 quilos, só para ficar fácil aqui, tá? Para não precisar ficar fazendo conta. Quanto que ele vai precisar se a gente tiver com 0,5 por dia? Quanto que ele vai precisar? 50 unidades por dia, certo? O que você vai fazer com esses 50 unidades? Dividir em 2. E aí ele vai fazer então, 25 unidades de NPH e 25 unidades de regular. E aí tem um adendo, o NPH dura 12 horas, então você vai falar para ele tomar 13 unidades de manhã e 13 unidades à noite, para não fazer pico enquanto dorme. E a regular você pode dividir em 2 ou pode dividir em 3, então você pode falar para ele tomar 8 miligramas antes do café da manhã, antes do almoço e antes do jantar. Um detalhe, a regular ela demora mais de meia hora para agir, então ele tem que tomar meia hora antes. Se for a ultra rápida, a Lispro, por exemplo, você pode tomar e comer que ela já age, tá? Então isso aqui é só para falar de ambulatório, só para a gente ir para o próximo. E aí antes de você terminar de infundir, 2 horas antes você faz ou NPH ou regular para ele não fazer pico logo depois que você tirar ele da bomba, tá? Todo mundo ok? Depois vocês me mandam se ficar com alguma dúvida, para fazer um print dessa live, vou deixar para vocês lá, vocês colocam a dúvida. Se não vai dar tempo do último, vamos último, brilhar aqui no último, falta 3 minutos. Paciente Úrsula, de 62 anos, trazido pela filha Ursulete, que relata que a mãe está meio confusa há 1 dia. Relata ainda que faz 5 dias a mãe queixou de disúria, cheiro forte na urina. E olha o que ela fala pra gente aqui, pessoal. Que a mãe dela tem diabetes, mas ela é teimosa, doutor. Ela usa meio errado, ela usa aquele pequenininho que é a glibenclamida, né? E usa aquele comprimidão grandão que é a metformina, mas ela toma errado. Eu falei já, e ela é teimosona, não vai, não... Mas ela tá acompanhando? Não acompanha. Chega pra você com Glasgow de 13, e ó que bonitinho, 3, 4, 6, quer dizer, olhinho fechado, você pede pra abrir, ela abre. 4 está confusa e 6 está movimentando normal, então Glasgow de 13. Frequência cardíaca 106, frequência respiratória 26, PA 110 por 80, glicemia capilar, HI, high, o aparelhinho nem conseguiu ver, está acima de 550, acima de 600, depende do aparelho. Exame físico não tem nada. E aí, pessoal, olha que quadro que eu tenho certeza que está brilhando, pulando na cabeça de vocês, que já fica assim, vendo cada uma dos pontos, fala, pelo amor de Deus, isso aqui é um estado hiperosmolar. Certeza, isso aqui é um estado hiperosmolar hiperglicêmico. Não tenha dúvida disso, não tenha dúvida. Só que aqui tem um detalhe a mais que eu vou falar rapidinho. Esse estado, a gente tem que pensar o seguinte, ela tem um foco de infecção. Então, só para dar uma dica para vocês, QSOFA, ela está também em sepse pelo QSOFA. Por quê? Frequência respiratória aumentada e Glasgow. O outro parâmetro é PA abaixo de 100. Ela está com QSOFA, então tem que fazer volume e entrar com antibiótico imediatamente. Então a infecção desencadeou esse quadro de estado hiperosmolar hiperglicêmico. Olha que bacana isso. Pensam com carinho nisso. Deixa para mim lá seu comentário, não vai dar tempo, vai acabar a live. Obrigado a presença de todo mundo, muito bacana. Deixa para mim lá o seu comentário, vê o que você ficou na dúvida, deixa aqui o que você faria para a Úrsula, escreve lá para mim um esqueminha bem resumido nesse print que eu vou fazer daqui, tá bom, pessoal? Um grande abraço para vocês, nos vemos quarta-feira na live. Um abração.